Se entre eleitores as mulheres são maioria, entre os candidatos a situação se inverte, mas com uma diferença maior. Mais de 68% dos postulantes aos cargos de prefeito, vice e vereador são homens. Em relação à escolaridade, há também uma diferença entre políticos e eleitores. O índice de analfabetos entre os candidatos não alcança nem 1%. 20% inclusive concluíram o ensino superior. O número sobe ainda mais para 49% entre os candidatos a prefeito. Mais dados agora sobre as ocupações dos candidatos, mais de 8% é servidor público municipal. Os agricultores também têm uma grande representação, com 8%. 7,3% atualmente é comerciante. Mudando o quadro, a gente vai ver que as donas de casa também querem seu espaço na política. São mais de 23 mil em todo o país. Mais de 3% dos concorrentes é aposentado e os estudantes aparecem também entre os grupos com maior número de candidatos. Se você não puder comparecer à zona eleitoral onde está inscrito, vai precisar justificar. Os detalhes com Hélio Moura. Nas eleições municipais não existe o chamado voto em trânsito. Por isso, o eleitor só pode votar na própria zona eleitoral. Quem estiver fora da cidade ou por alguma outra razão não puder votar, precisa fazer a justificativa do voto. Para isso, pode ir a qualquer local de votação no dia das eleições ou a um posto de justificativa. É preciso estar com o título de eleitor e um documento de identificação com foto. Vale lembrar que a justificativa vale apenas para um turno. Quem não puder votar também no segundo turno precisa fazer uma nova justificativa. Hélio Moura para a Rede Novo Tempo. O eleitor pode justificar a ausência às eleições quantas vezes forem necessárias. Só precisa ficar atento a uma eventual revisão no eleitorado no município onde estiver inscrito, porque pode levar ao cancelamento do título eleitoral. Nas reportagens de hoje, você aprendeu a perceber as reais necessidades do seu município, viu quais são as atribuições de prefeitos e vereadores e agora vai receber algumas dicas de especialistas para definir o seu voto. Durante essa semana você aprendeu como descobrir as necessidades do seu município e também aprendeu um pouco mais sobre as funções do vereador e do prefeito. Os candidatos vão começar a campanha, mas e você? Como vai definir o seu voto? E como que o senhor vai pensar e vai decidir em quem votar nessa eleição? Cara, não pensei ainda, viu? Tá difícil, viu? Esse pessoal aí... eu também não sei te explicar. Ultimamente eu ando escolhendo pela dignidade da pessoa. Então, através de campanha, né? Não só campanha, pesquisar também, que só o que se põe na TV não adianta. Procurar ver o passado de cada um aí pra gente poder ter certeza em quem tá votando. Eu procuro a proposta mais simples, porque tem muitas propostas que eu sei que são muito difíceis e aquilo no momento é para poder enganar o eleitor, né? O voto é secreto, a decisão é pessoal e deve ser tomada de forma racional. Essa professora de Ciências Políticas afirma que o voto tem sido usado como moeda de troca pelo eleitor. O voto cada vez ele é mais racionalizado, né? As pessoas acabam votando muitas vezes, a maioria das vezes, esperando algum benefício em troca desse voto, né? Então, seja um benefício mais geral em termos de direitos, né? Direitos e acessos, né? E de oportunidades, né? Seja uma ampliação também do campo, né, que a gente chama de representantes que venham dar conta dessas demandas. O voto representativo sempre teve sua base no partidarismo, mas como é cada vez mais difícil notar as diferenças através de legendas, outros aspectos entram em cena, especialmente quando se fala no poder legislativo, a escolha por alguém que represente um grupo, seja de uma localidade, de uma fé, de um estilo de vida ou o que estiver mais presente e latente na vida do eleitor. Se é o candidato religioso, se é o candidato mais à esquerda ou mais à direita, a avaliação, na verdade, se é positivo, vem muito mais do desenvolvimento, né, desse candidato na arena pública, né?
durante a legislatura. O seu conhecido, o candidato do seu bairro, da sua religião, pode até entender melhor os seus problemas, ter um pensamento mais parecido com o seu, mas apenas isso não basta. É preciso continuar escutando e atendendo os desejos da população para fazer o que é melhor não apenas para um grupo, mas para toda a cidade. O que nós temos que pensar em políticas públicas é trabalhar com o coletivo. O objetivo de uma prefeitura é atender os interesses da coletividade como um todo. Além do aspecto coletivo, é importante pensar no crescimento do município como um todo. Os candidatos precisam ter a consciência do que tem sido feito e do que precisa melhorar. É como no desenvolvimento urbano, que ultrapassa o limite dos 4 anos de um mandato. Os planos urbanísticos voltados à infraestrutura usualmente ultrapassam os horizontes. Então tem que se garantir continuidade ao longo das diversas gestões. O que se pode e se deve exigir realmente de cada novo mandatário é dar continuidade àquilo que já foi acordado, garantir as verbas para dar continuidade, para a gente não esfacelar essas verbas assim, começando e parando, porque no final muita obra se perde nessas contínuas interrupções. Na hora da escolha, a indicação é pensar em todos os tempos, passado, presente e futuro. Uma recomendação é assim, olhar para trás e comparar o que foi feito e o que poderia ter sido feito, o que foi feito e o que o prefeito atual prometeu. E uma segunda recomendação é uma recomendação prospectiva, assim, comparar programas. As nossas campanhas eleitorais, elas são muito centradas em torno das qualidades individuais dos candidatos. Eu acho que as qualidades individuais são importantes, é importante que os candidatos sejam ficha limpa, honestos, mas isso é importante, mas não é suficiente. É importante também que haja uma cobrança para que os programas dos partidos políticos realmente sejam claros sobre o que esses partidos pretendem fazer para enfrentar os problemas municipais. Cada vez mais o eleitor busca candidatos que estejam próximos do que ele pensa em termos de demandas públicas, né, universais. Isso não é nenhum problema, pelo contrário, a democracia representativa vem nesse sentido mesmo, né, de dar conta dos direitos políticos, civis e sociais que as pessoas têm necessidade. Você, telespectador da TV Novo Tempo, sabe que o canal tem diversos ensinos bíblicos. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre a política? Para mostrar o assunto do aspecto jornalístico, Gabriela Frontini foi conversar com o consultor bíblico Leandro Quadros, apresentador do programa Na Mira da Verdade, aqui da TV Novo Tempo. Estamos aqui com o professor Leandro Quadros. Obrigada, Leandro, por atender aí ao nosso convite. Prazer, Gabriela. E a gente quer saber, nessa época de eleição, se na Bíblia a gente encontra alguma referência a um sistema de governo e se tem também um bom exemplo de governante. Com certeza. Aqui nós encontramos, por exemplo, em Daniel 2,48, o exemplo de alguém que foi um excelente governante e o nome dele é Daniel. Então diz assim, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Então nós percebemos aqui que um cristão, se ele tiver firmeza em Deus e decidir ser a luz do mundo e o sal da terra no meio político, ele o pode ser se ele tiver uma disposição de representar bem a Deus, assim como fez Daniel. Então, que características a gente pode encontrar num bom governante agora nessa época já de escolher o nosso representante? Pois olha, uma característica interessante a encontrarmos num governante é a qualidade de caráter que Daniel tinha. Ele tinha várias qualidades, várias virtudes, mas eu destaco esta de Daniel, capítulo 6, versos 9 e 10, que mostram que este servo de Deus, que foi governante da Babilônia, ele demonstrou na sua vida de que ele era um político honesto. E como ele demonstrou isso? Daniel 6, 9 e 10 diz assim: E o rei Dario assinou o decreto.
Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Haviam dado um decreto de morte para que quem orasse a um outro Deus que não fosse o rei da Babilônia fosse morto. Só que Daniel não foi pelo que pensou a maioria, não ligou para as artimanhas políticas do seu tempo. Ele continuou fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. E por isso, você e eu deveríamos escolher candidatos como Daniel, que sejam fiéis aos princípios de Deus em toda e qualquer circunstância. E se a partir de uma análise da vida do indivíduo percebermos que ele não tem princípios, então temos que ter cuidado com a escolha do nosso voto, porque ser cristão não é sinônimo de ser um ignorante político. Nós temos que saber escolher nossos representantes, porque apesar de não pertencermos a este mundo, aqui nós estamos no momento. E para sermos o sal da terra e a luz do mundo, temos que saber influenciar para o bem a sociedade, inclusive através do nosso voto. Você acha válido o cristão orar a Deus e pedir essa sabedoria na maneira de escolher o seu candidato? Eu acho muito importante, Gabi, pelo seguinte, ali em Tiago 1, verso 5, é dito assim, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E como é difícil nós escolhermos, infelizmente, um bom candidato, especialmente no nosso país, que infelizmente é muito corrupto. Então, nós precisamos realmente pedir sabedoria a Deus, como diz Tiago 1,5, para não errarmos, e se errarmos, que não erremos tão feio, porque afinal, nenhum ser humano está isento de erros, mas precisamos sim da sabedoria divina, porque escolher não é simples. Tá, ok. Muito obrigada pela sua participação, Leandro. Então, agora você já tem a orientação necessária em alguns textos bíblicos que o Leandro apresentou para a gente, principalmente o de Tiago, que a gente precisa saber pedir sabedoria na hora de escolher o nosso candidato. Até mais. A edição sobre as eleições 2012 do NT Vale Especial termina aqui. Não se esqueça que seu compromisso maior amanhã é votar consciente. Muito obrigado pela sua atenção. O NT Vale volta na segunda-feira, 19h30 da noite. Uma boa noite para você e até a próxima.